Boa noite a todos. Bem-vindos à casa da família Pérez. Uma salva de palmas, agradecimento. Sempre abrindo a casa aqui, servindo a mesa como se deve. Bom, vamos lá. A gente vai ter 4 shurim hoje sobre Hanukkah, como o Ravush preparou, cada um de um assunto diferente que a gente encontra no Alanissim. O primeiro vai ser realmente sobre milagres. Agora, de forma geral, todo mundo quer um milagre na vida, né? De vez em quando a gente sempre espera por aquele milagre que vai resolver a situação, vai ficar tudo tranquilo, tudo do jeito que a gente queria exatamente. Mas, por outro lado, a gente não gosta tanto de milagre, digamos assim. Você não quer que alguém resolva as suas coisas por você. Às vezes um milagre é bom, resolve algum problema de última hora ou algo do tipo, mas de forma geral a gente não quer alguém resolvendo todos os nossos problemas, mesmo que seja Deus. A gente quer estar lá participando, ninguém? Tá de boa. Não, um ou outro tudo bem, mas milagre demais, às vezes a gente quer evitar um pouquinho, certo? Ninguém quer ser substituído por uma IA que vai tomar suas decisões e resolver sua vida. Então, de certa forma, a gente tem uma relação ambivalente com relação a milagres. Às vezes é bom, às vezes é ruim, depende da situação. A gente vai tentar definir quais situações a gente sim busca eles e principalmente do que depende para ele acontecer, quais são as condições para que um milagre venha a acontecer. Tem muitos temas que quando a gente trata deles, temas judaicos, a gente acha uma fonte original que trata do assunto e aos poucos vai construindo. Então, você pensa carne com leite, por exemplo, é muito simples. Você procura na Torá, que psukim falam do assunto, você vai achar 3 psukim, você vai para a Mishnah explica por que tem 3 psukim e fica tudo muito claro, muito organizado. Muitos temas no judaísmo é assim. Tem um pasuk, 2 psukim que tratam do assunto, às vezes são contraditórios, você busca uma explicação, situações diferentes, mas quando a gente vai procurar o tema milagre na Torá, parece totalmente aleatório. Totalmente aleatório. Quando acontece milagre, quando não acontece milagre, do que isso depende, o que a pessoa pode fazer para conseguir um milagre na vida dele, não é muito claro. Então a gente começa primeiro, vamos deixar de lado antes do dilúvio, é outra parte da história. Os avós, certo? Avot e Imaot, a época deles. Não tem milagres. Na vida de Abraham, Isaac, Jacob, Sarai, Kara, Helilah, quase não tem milagres. Quase não tem milagres. Ele tem uma profecia, mas não tem um milagre na vida dele. Sará tem filho. Esse é Daniel, esse é depois. Não, ele está falando de Yosef. Yosef. Eu estou falando dos avós, vamos começar nos avós. Não, Yosef ficou preso. Tá com as cobras. Tá bom. Com as cobras tem. Então deixa eu deixar mais claro. Se a gente lê o Tanakh, a gente não acha esses milagres. Por exemplo, conhece a história que Abraão Avinu foi jogado na fogueira e não queimou e saiu de lá vivo e todo mundo viu, uau. Oi? Quando ele foi guerrear, eles tinham 300 homens contra... Agora, está escrito que ele pegou o mini exército dele e foi guerrear. Não está escrito quantos são. Certo? No Tanakh não está escrito quantos são. Hazar falaram são 300 e tanto por causa de uma gemátria, mas a priori ele pegou o grupo dele e foi lá guerrear. Mas essa história que Abraão Avinu foi jogado no fogo e não queimou e etc., não aparece no Tanakh. Você abre o Humash, não tem lá. A ponto de que você encontra o Ibn Ezra, certo? Um dos comentaristas famosos da Torá. O Ibn Ezra vem e fala, olha, se é tradição de que isso realmente aconteceu, então tudo bem, eu aceito, meio que não é num tom de... mas não é, certo? Meio que num tom, olha, ele escreve im Kabbalah e Nekabel. Se tem realmente uma Kabbalah, uma tradição de que foi assim, então tudo bem, eu aceito. Mas de forma geral, para ele, a priori, não tem, não aconteceu, sim? O Ramban discorda dele completamente, fala, como assim? A gente tem essa tradição e é assim que foi. E mesmo o Ramban, que discorda completamente do Ibn Ezra, fala que talvez não foi exatamente assim. Ele traz o Rambam, que conta que Avraham Avinu ficou preso por 10 anos. Quando Avraham Avinu começou a trazer a ideia do monoteísmo, como qualquer ideia nova, não gostaram muito. Então ele ficou preso por 10 anos, até que chegou um momento em que ele estava convencendo todo mundo na prisão, o governador local falou, quer saber, vou mandar ele embora, vou expulsar ele daqui. Então o Ramban fala que não está muito claro se tentou matar ele ou se só expulsou ele, e Avraham Avinu acabou saindo e seguindo em frente a vida. Agora, no Tanakh não tem, na história não tem. Tá bom, encontramos um milagre. Sará teve um filho aos 90 anos, ótimo, certo? Mesmo que ela viveu... Ela viveu 127, não é tanto tempo, tudo bem. Teve aqui um milagre, mas
No dia a dia, na prática, a gente não encontra. Tem Yosef, tem um milagre aqui, um milagre lá. De forma geral, são poucos. Mais para frente, quando vem, saída do Egito, obviamente, Yoshua, a gente encontra muito mais, certo? Mas, de novo, eles parecem meio aleatórios. Não está muito claro por que esses milagres aconteceram justamente nessa época, por que justamente agora Kadosh Baruch Hu decidiu interferir, certo? Agora, milagre, estamos falando de milagres revelados, digamos assim, certo? Uma intervenção divina que realmente muda o rumo da história de uma forma sobrenatural. Então, é muito difícil tentar entender qual o conceito do milagre. Eu consigo definir milagre como algo inesperado, mas como eu trago isso para a minha vida? Como eu posso realmente viver baseado nisso? Então, de forma geral, Hazar falaram, En somchim al nes. A gente não fica esperando milagre. Você faz, tem que fazer. Não vai esperar que um milagre aconteça. Não dá para se basear nisso na sua vida, no dia a dia. Mas, de forma geral, vamos tentar encontrar alguma coisa, pelo menos, que pode ajudar a gente a entender de onde ele vem e quando ele acontece. Depois a gente chega em Hanukkah, né, que é o tema, que lá a gente se encontra certos milagres, certo? Alaníssima é o tema, mas tem que começar do começo, certo? Então, o milagre ele acontece tem duas situações em que ele tende a acontecer bastante. Ou quando não tem mais jeito, ou quando a Hashem decidiu que realmente tem que interferir. Às vezes a pessoa chega no fundo do poço e não tem mais jeito, e Yosef caiu lá no poço, o que seja, e realmente, olha, do jeito que está indo, para esse caminho que está seguindo, acabou, não vai ter volta, certo? Quer dizer, não tem mais saída, a única chance agora de devolver a história para o rumo é se a Hashem intervir e mudar a situação. Esse é um tipo de milagre que acontece, certo? Historinhas no Tanakh, Yitzhak tem que nascer, Sarah tem 90 anos, vamos pôr um milagre, vamos fazer alguma coisa acontecer, certo? Ele acontece muitas vezes quando a humanidade meio que saiu do caminho e não está dando certo, então a gente tem que interferir. Isso fez o Ralbag, por exemplo, um dos comentaristas também, falar, olha, milagre é um problema. É muito ruim quando acontece um milagre. Por quê? Milagre significa que o plano divino não aconteceu. Deu errado. Deu errado, a gente precisa vir e interferir, fazer alguma coisa acontecer. Peraí, é igual quando um programador que faz um programa e começa a dar erro, mandam para ele de novo, deu erro, deixa eu consertar, deixa eu mudar, ele precisa realmente interferir. Então o Ralbag fala, olha, milagre não é bom, milagre é quando as coisas deram errado, isso é de sinal de que aparentemente o plano divino não está funcionando direito. Aí a gente tem que interferir, vir e fazer alguma coisa. Então, não tem um aspecto não muito bom no milagre. O Maharal discorda, o Maharal fala que não, os milagres foram pré-planejados também, digamos assim. Não é que, justo as coisas deram errado, a Hashem falou, vou interferir, já foi pré-planejado que iam ter certas interferências na história. Mas essa é uma situação onde realmente acontece o milagre, quando não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, e a Hashem fala, olha, ou eu apareço agora, ou as coisas não vão funcionar. Essa é uma situação que aparece. Outra situação que aparece, quando tem alguma necessidade, no sentido de que Hashem quer alguma coisa do milagre, não porque a pessoa precisa, mas porque Hashem quer que ele aconteça. Então, toda a saída do Egito, por exemplo, o Rambam fala que todos os milagres que aconteceram na saída do Egito foi para fortificar a emuná do povo judeu, acreditar que Hashem ele é todo poderoso e ele faz o que ele quiser. Não precisava de todas as macotes, abrir o mar e toda essa história que aconteceu lá, a coluna de fogo acompanhando o povo. O Rambam fala que não precisava de tudo isso. A vida podia ser muito mais simples, não precisava fazer toda essa história, mas o povo não ia reconhecer a existência de Akadosh Baruch Hu, então ele fez esses milagres. Tem uma história interessante com Baal Shem Tov, conta que uma vez duas pessoas decidiram que eles não tinham emprego, não tinham como ganhar dinheiro, então eles falaram o seguinte, olha, vamos passear por aí, eu vou deixar a barba crescer, colocar uma kippah grande, eu falo que eu sou o Baal Shem Tov e você é o meu ajudante, a gente vai viajando de cidade em cidade, e muitas pessoas iam para o Baal Shem Tov ou para o Tzadik, davam dinheiro pedindo brachá e etc. A gente vai andar por aí, e as pessoas vão dando dinheiro para a gente distribui brachá, e meio-dia depois a gente está indo embora, a gente não sabe o que vai acontecer, então ninguém vai pegar a gente. Começaram a andar por aí, começaram a passear por aí, um fingia que era o Baal Shem Tov, o outro fingia que era o ajudante, e eles iam conseguindo dinheiro de cidade em cidade. E aí eles começaram a ouvir boatos de que as brachot deles estão funcionando. Eles mudaram de uma cidade para outra, começaram a ouvir boatos, a brachá que ele deu aqui funcionou, a brachá que ele deu lá funcionou, e a outra funcionou, e aí eles ficaram super orgulhosos, aparentemente, mas eles sabiam que eles não eram, certo? Eles não chegaram a ponto de se autoconvencer de que eles sim são o Baal Shem Tov e o ajudante. Então, o que eles fizeram? Eles foram para o Baal Shem Tov. Perguntaram, o
que aconteceu? Como pode ser que a brachá que a gente está distribuindo funciona? A gente sabe que não é. Então eles perguntaram para o Baal Shem Tov, olha, a gente está andando por aí, contaram toda a história e tal, as brachot estão funcionando, como funciona? Então o Baal Shem Tov falou o seguinte, falou, olha, eu fui mandado para o mundo, a minha Neshama veio para o mundo para fortificar a emuná do povo. O povo passou por muitas desgraças, vários Meshihei Sheker, pessoas que fingiram ser Mashiach e no fim não foram. Então o povo estava realmente desistindo, já achavam que não tem mais chance, a Hashem abandonou a gente, etc. A minha Neshama foi mandada para o mundo para trazer a emuná de volta. Então na hora que vocês falaram que vocês são o Baal Shem Tov, vocês usaram o meu nome, se não funcionar, se a brachá não der certo, acabou. Tudo que eu estou tentando fazer no mundo não vai funcionar, então a Hashem fez funcionar, mas vocês vão pagar por isso, não se preocupem. Não vai ser de graça, certo? Mas vai funcionar. Então, às vezes, tem milagres que acontecem só porque vem fortificar a emuná do povo. Mas essas duas situações, primeiro a situação em que não tem mais jeito, a gente está no fundo do poço, a gente não quer chegar nela, certo? Não é a situação em que a gente quer que o milagre venha acontecer. E a outra, a gente não sabe quando, não está nas nossas mãos. Então, o que a gente sim pode fazer que possa gerar o milagre? A gente encontra na Gemara a seguinte pergunta. Abaye pergunta, tem uma discussão, Abaye e Rava lá, eles perguntam o seguinte, falam, olha, por que as gerações anteriores acontecia para eles milagres? O que eles queriam acontecia. Eles precisavam de chuva, tiravam o sapato para começar a rezar, começava a chover. E a gente reza e nada acontece. Qual a diferença entre a nossa geração e a geração anterior? Por que a gente não é a mesma coisa? E a Gemara responde lá que a diferença é o seguinte, a geração anterior eles tinham Mesirut Nefesh, significa eles faziam o que tinham que fazer e iam até o fim. Se eles viam algo errado na rua, eles viam alguma pessoa fazendo algo errado, eles iam, advertiam a pessoa e mesmo que, vai ficar Lonaim, não vai ser muito legal, que ele vai falar de mim, ele vai ficar falando que eu estou por aí exagerando. Não, se o certo é certo, o errado é errado, a gente vai fazer isso até o fim. A gente falou a morar para Abai, falou a gente não. A gente sabe o que é certo e o que é errado, mas sabe... Você tenta fazer o certo, você vê que alguém não faz tão certo, você deixa quieto, você não se incomoda, você não se importa, você não sente que aquilo tem que ser feito, que aquilo é importante. Então os Rishonim, que sempre que tinha alguma coisa errada, era inaceitável para eles iam fazer todo o necessário para que o mundo agisse de forma certa, eles tinham milagres na vida, a gente não. O conceito por trás da Gemara é o seguinte... Quando aparece um milagre, quando a Hashem fala, olha, eu vou interferir, vou te ajudar a fazer algo a mais do que você consegue, certo? O milagre é algo a mais do que o ser humano consegue fazer. O básico a gente consegue, o milagre aparece quando a gente já não tem mais força de fazer. Isso vai aparecer, o milagre vai aparecer quando você der ao máximo tudo o que você pode fazer. Se a Hashem for entregar para o ser humano as coisas de graça, sem esforço, sem nada, então a vida do ser humano vai ficar vazia, a gente não precisava fazer nada, a gente não precisava estar aqui. Mas no momento em que a pessoa ele se dedica ao máximo, ele gasta toda a força que ele tem, toda a energia que ele tem para fazer alguma coisa, e ele faz isso tudo que ele pode, a continuação a Hashem fala, pode deixar que eu termino. Se você fizer a sua parte até o fim e não conseguiu porque tem limitações, o resto eu termino. Então, quando a gente vai para a história de Hanukkah, a gente vê que justamente esse é o ponto. Por que aconteceram lá milagres? Por que, de repente, os Macabim mereciam que acontecessem milagres? Se a gente comparar as duas histórias que a gente tem duas festas pós-Tanakh. Tem Hanukkah e tem Purim. Certo? Purim, a priori, não tem milagre nenhum, é tudo coincidência, digamos assim, certo? Não são milagres revelados, mas Hanukkah a gente sim fala dos milagres, do óleo que durou 7 dias e venceram a guerra, poucos contra muitos, etc. A festa de Purim, o ponto não é o milagre que aconteceu lá, são as coincidências, mas o ponto de Hanukkah é um milagre. Agora, por que aconteceu esse milagre? O que aconteceu? Por que eles mereceram o que aconteceu? Então, os Macabim, eles eram poucos. Eles sabiam que eles não tinham força para vencer. Era pouca gente, comparado com o império que tinha na época, eles não eram força suficiente, eles não tinham poder para vencer. Mas eles falaram o seguinte, olha, a gente vai fazer o que a gente pode. O que a gente pode agora é sair para guerrear, com emuná, acreditando que vai dar certo, mas a gente vai fazer o que a gente pode. E se der certo, ótimo, se não der certo, também a gente vai fazer o que for possível. Na hora que eles dedicaram tudo que eles tinham para fazer dar certo, aí veio o milagre, certo? É a musiquinha infantil, Ala Nissim, como chama? Asher Cholelu HaMaccabim. Sim, Ala Nissim, Asher Cholelu HaMaccabim. O que é Asher Cholelu HaMaccabim? Os Maccabim fizeram com que milagres acontecessem. Como? Eles fizeram a parte deles até o fim. O que eles tinham força para fazer, eles foram lá e fizeram. Com toda a dedicação, com Mesirut Nefesh, se entregaram para isso completamente, sabendo que
o fim pode ser horrível, mas na hora que eles fizeram tudo o que eles podiam, usaram toda a força que eles já tinham, a Hashem falou, deixa que o resto eu completo. Essa é uma situação em que o milagre pode acontecer e realmente depende da gente. Se a pessoa lhe dedica tudo o que ele pode para qualquer problema que a pessoa tem na vida, certo? Obviamente tem situações que a gente não tem muito o que fazer, mas qualquer problema que a pessoa tenha na vida, seja na vida pessoal, na vida nos negócios ou social, o que seja, se a pessoa ele faz tudo o que ele pode fazer, o que está na mão dele fazer, e ele pede para Hashem completar, Hashem completa. Ou seja, os milagres acontecem como complemento. Então, de novo, tem milagres que não dependem da gente. Só quando chegar no fundo do poço, Hashem fala, tá, eu vou te tirar daí porque senão acabou a história, eu preciso interferir. Tem milagres que vêm com alguma função específica para fortificar a emuná do povo ou algo do tipo. Os milagres que a gente pode lecholel, como os macabim, os milagres que a gente pode fazer acontecer, são aqueles milagres que a gente vai tentar, a gente vai dar tudo que a gente tem para fazer alguma coisa e Hashem vai completar isso, se não estiver nas nossas mãos. Esse é o tipo de milagre que Hashem colocou nas mãos do ser humano. Se você fizer o que você pode, eu termino, eu completo. Esse é um tipo de milagre que a gente tem com que lidar, a gente tem as ferramentas para tentar fazer eles acontecerem. Porque os outros não estão nas nossas mãos, não depende da gente. Mas esse é um tipo de milagre que Hazal viram, pelo menos na história dos Macabim, que aconteceu. Se a gente vai para a história de Megilat Esther, o povo lá rezou, mas ninguém agiu demais. Tem Mordecai, Esther, eles estão fazendo alguma coisa, mas o povo está meio que na dele. O povo está meio que parado. Eles choraram, rezaram e tudo bem. Lá a ideia é outra. Aqui a ideia que aconteceu com os Macabim, que o milagre realmente aconteceu e foi vívido, eles perceberam o que estava acontecendo e chegou a ponto das velas durarem 7 dias, é porque eles deram tudo o que eles podiam. Eles não desistiram. Eles falaram, eu vou fazer o que eu posso e o resto eu rezo para Kadosh Baruch Hu completar. Esse caso, nessa situação, o milagre pode acontecer e isso realmente está na mão do ser humano. Oh, yeah. Yeah.